Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Sim, gente, o que está escrito no título é verdade. Eu pedi demissão do meu trabalho CLT e eu vou trabalhar majoritariamente agora com o YouTube. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, muito prazer, eu sou Raíssa Valverde e nesse canal você vai encontrar um pouquinho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e lifestyle. Eu mostro bastante em vlogs o meu estilo de vida, especialmente como é a minha vida aqui em Brasília, e vou combinando todos esses assuntos de uma forma que fique interessante pra vocês. Então nessa vida eu já fiz de tudo um pouco, e eu tô falando isso pra vocês pra justamente entrar num assunto que eu gostaria muito de ter ouvido alguém falar sobre, porque talvez eu tivesse sofrido menos e tivesse tido menos dificuldade de abraçar todas as mudanças que eu já tive e passei na minha vida, principalmente em relação à minha carreira. Detalhe é que eu tô regravando esse vídeo, eu já tinha gravado ele num cenário mega bonito, beira-lago, só que o vento do lugar, mesmo com o microfone, ficou chiando muito e eu me senti incomodada de assistir. Então eu resolvi regravar esse vídeo aqui em casa mesmo, contando mais de pertinho pra vocês um pouco da minha trajetória e um pouco das lições que eu aprendi. Então, antes de falar de como vai ser a minha vida profissional daqui pra frente, o que é que eu vou fazer exatamente, eu vou dar um contexto pra quem não sabe. Algumas pessoas, poucas, né, que me conhecem assim da vida, sabem da minha trajetória. Então eu vou contar tudo o que eu fiz e todas as minhas versões e tudo o que me fez chegar aqui onde eu estou hoje. Então, em resumo, vou citar aqui algumas das coisas que eu já fiz na minha vida pra trabalhar. Eu já fiz artesanato, eu já fiz panfletagem, eu já fiz bolos e doces pra vender. Eu já fui professora, coreógrafa e bailarina de banda. Eu já estagiei na minha área, já trabalhei CLT na minha área que eu digo, na minha área de formação, porque eu sou formada em administração e então eu já naturalmente estagiei e atuei na minha área, que foi agora o meu último trabalho CLT. Eu era analista de recursos humanos, mais especificamente de desenvolvimento organizacional. E uma série de questões assim me fizeram pedir essa demissão, mas a principal delas, sem dúvidas, foi ser verdadeira e fiel comigo e realmente abraçar esse chamado que estava quase que me consumindo por dentro, que era trabalhar, produzindo conteúdo, impactando, mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, na vida das pessoas que assistem os meus vídeos. Então lá em 2015, quando eu passei na UFBA, inclusive tem vídeo aqui no meu canal falando, né, quando eu passei, porque na época o meu canal era muito voltado a dicas de estudo e como passar no vestibular. Eu, obviamente, me deslumbrei com o mundo novo que estava se apresentando ali na minha frente. Tinha muito conteúdo ali para explorar no meu nicho, né, que era sobre estudo e sobre vestibular, faculdade, etc. Tinha muita coisa, eu tinha muita possibilidade para continuar. Mas a minha cabeça da época é que tudo o que eu tinha feito durante todos os meus anos escolares era para aquele momento, era para passar na federal e era para seguir a carreira tradicional que a federal estava ali, né, me oferecendo. Eu abracei todas as oportunidades na faculdade, eu fiz empresa júnior, eu estagiei, eu pegava muita matéria, o que era uma maluquice. Hoje eu consigo entender que era uma maluquice, na verdade, mas na época eu achava que tinha que ser assim. E eu me enveredei totalmente para esse mundo aí tradicional da administração de empresas. Mas existe uma coisa que acontece comigo que, sendo bom ou ruim, me coloca em direção ao caminho certo. Na verdade, não me coloca no caminho certo, mas me mostra que, Raíssa, aqui tem uma coisa de errado, aqui você vai sofrer. Então, no meu segundo pro terceiro ano de faculdade, eu tive minha grande crise de depressão e ansiedade. Eu nunca tinha tido uma crise dessas antes, então foi tudo muito novo pra mim, muito chocante. E na época eu tive que trancar a faculdade, sair da empresa júnior, e foi a primeira oportunidade que eu tive de pensar realmente se aquela era a vida que eu queria seguir, se tinha propósito, se tinha sentido naquilo ali. Então foi o primeiro momento que eu comecei a questionar sobre o sentido do trabalho e do que eu estava fazendo para mim. Mas, né, eu era muito nova e muito inexperiente, não estava entendendo direito o que estava acontecendo comigo. Acabei voltando para a faculdade, acabei voltando para a empresa júnior, voltando para exatamente o mesmo lugar que eu estava antes de ter a crise. E aí, gente, não demorou muito para acontecer o quê?
eu tive outra crise de novo. E nessa segunda crise que eu tinha foi um pouco pior, porque eu já tava estagiando, eu já tava trabalhando e eu tive que largar ainda mais coisas, né? Eu tive que deixar pessoas na mão, porque quando eu tranquei a faculdade e até a empresa júnior, né? A empresa júnior ainda deu uma prejudicada ali nos outros, mas não é tão grande quanto um estágio, né? Não era algo tão grande quanto um estágio que tem ali pessoas realmente dependendo de mim. Eu estava sendo paga principalmente para fazer o meu trabalho, né? Na empresa júnior é 100% trabalho voluntário. Eu realmente me vi de novo naquele mesmo lugar, né? Porque eu voltei tudo pro mesmo lugar e tive a crise novamente. Eu falei, gente, não sei o que tá acontecendo comigo. E essa segunda crise foi uma crise muito mais violenta, porque eu já tinha passado por ela antes. Eu achava que eu tinha encontrado todas as respostas, mas na verdade eu não tinha. E eu tava ainda mais perdida que na primeira vez. Porque eu falei, Deus, o que é que o Senhor quer de mim, Pai? O que é que eu preciso fazer pra sair disso? E eu passei uns bons 7, 8 meses nessa crise violentíssima. E ela acabou misturando com outros problemas que eu tinha na época, como transtornos alimentares. Então, além de estar passando por uma crise severa psicologicamente, eu engordei mais 13 quilos. E eu só consegui sair dessa crise, pouco a pouco, por causa da dança. Eu fui chamada pra fazer a coreografia de uma das danças da gincana da minha antiga escola. E eu fui fazer de graça, porque eu só queria sair da cama, eu só queria levantar, eu só queria ter um propósito pra viver o dia naquela época. E aí eu juntei com outras duas amigas minhas e a gente viu que deu muito certo, nossa coreografia ganhou. E a gente começou a trabalhar com isso, fazendo coreografia para outros lugares. A gente recebeu a oportunidade de trabalhar numa escola também, então eu comecei a dar aulas de dança nessa época. E também eu fui convidada para ser bailarina de uma banda baiana de forró. E essa foi uma oportunidade muito boa para mim, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de dançar num palco de banda antes. Eu fui bailarina, então eu já me apresentei milhares de vezes no palco, em teatro, mas nunca numa banda. Então foi uma oportunidade muito boa. No Carnaval de 2020, eu fiz muito show, eu não consigo nem lembrar quantos shows que eu fiz. Passei, assim, uns 7 dias seguidos trabalhando, dormindo no ônibus. E logo depois do Carnaval, gente, vocês sabem o que aconteceu, né? A pandemia veio e foi meio que uma avalanche, assim, tudo que eu tava construindo, porque eu tava escalando o meu caminho pra fora do buraco que eu tava com a dança, e aí veio o Covid e parece que me jogou pra dentro do buraco de novo, sabe? Mas eu já tava um pouco mais resiliente, eu já tava, né, um pouco mais forte, com mais ferramentas psicológicas pra lidar com aquilo, e eu pensei assim, não, vou fazer alguma coisa, vou trabalhar com alguma coisa, mesmo que seja temporário, vou ver algo que eu sei fazer e que eu possa fazer online. E aí me veio, né, junto até a minha psicóloga que plantou essa sementinha na minha cabeça, de dar aulas de inglês. E eu pensei assim, pô, não é algo que eu quero pra minha vida, mas eu vou tentar porque eu preciso de dinheiro, né, eu preciso não depender da minha mãe. Não, vambora, eu vou fazer alguma coisa. Comecei a dar aula de inglês e foi dando certo, eu fui tendo cada vez mais alunos e foi uma fase, assim, bem importante na minha vida, porque foi com as aulas de inglês que eu consegui sair de Salvador. Eu vim pra Brasília, né, por causa do trabalho do Vitor, eu já contei pra vocês em outro vídeo. Se vocês quiserem, clica aqui pra assistir esse vídeo. E eu pude realmente me mudar, não tinha ali nada que me prendesse, porque eu dava aula de inglês online, então eu não dependia de estar, né, em um lugar específico pra dar as minhas aulas. Só que em setembro do ano passado, um dos meus melhores amigos, que inclusive vai ser padrinho do meu casamento, era diretor de pessoas nessa empresa que eu estava trabalhando, e ele me fez um convite pra entrar pra fazer ali parte do time, porque ele tava perdendo ali 2 pessoas na época, 2 pessoas tinham saído, pedido pra sair, e ele precisava de alguém com as minhas habilidades, né, e know-how diverso para ocupar a vaga que estava vacante. Então eu dei uma pensada, eu confesso que não foi assim então de primeira que eu aceitei, porque eu dei uma pensada, falei assim, cara, eu já tenho minhas aulas aqui, né, que de toda forma me supre, mas eu queria um pouco mais de conforto na época, sabe? Eu tava vindo ali de quase 3 anos trabalhando sem parar com o inglês e eu tava realmente muito cansada, porque você não pode tirar férias, né? Na verdade, você tem que se organizar muito bem para tirar férias, né? Você precisa fazer todo o gerenciamento administrativo, financeiro dos alunos e fazer aulas e dar as aulas. E aquela rotina ali tava me deixando um pouco sugada e cansada. E guarda isso aqui com vocês. Era um tipo de cansaço que, pra mim, que eu consigo identificar hoje como um cansaço de desalinhamento com o meu propósito, sabe? Mas segura essa informação aí pra vocês. Então eu acabei aceitando a proposta desse meu amigo, entrei no cargo. Pena que poucos meses depois, em dezembro, eu entrei em setembro, em dezembro
ele saiu da empresa, então isso foi um baque muito grande pra mim, mas eu continuei ali, né, e por muito tempo eu oscilei no trabalho, né, tinha horas que eu achava que eu tava realmente no lugar certo, fazendo a coisa certa, e em outras horas eu realmente tava ali muito cansada, com esse tipo de cansaço que eu já consigo identificar que é um cansaço de desalinhamento com o propósito. E por que eu sei disso, gente? Porque nessas crises aí que eu falei, especialmente na segunda crise, que eu saí do estágio, que eu fiquei 8 meses ali parada, eu aprofundei muito os meus conhecimentos na espiritualidade, eu aprofundei muito meus conhecimentos em propósito, em energia, em como que essa vida, o que é essa vida que tá oferecendo pra gente, o que a gente é, né, nesse universo. Então é bem esotérico, né, foram aprendizados assim mais esotéricos, mais espiritualistas, sabe, mas foi muito importante pra mim. Então até esse período aí que eu passei, né, numa crise parada, eu tava estudando e aprendendo muito sobre todos esses assuntos que foram muito importantes pra juntar as pecinhas, sabe, e entender que na verdade o que estava acontecendo comigo era um desalinhamento muito grande do meu propósito. E eu sei que alguns de vocês podem virar pra mim e falar assim: ah, Raíssa, essa questão de propósito é pra quem é rico, quem tem dinheiro, quem nasceu em berço de ouro, porque quem é pobre tem que levantar, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer independentemente de estar dentro do propósito ou não. E gente, eu entendo 100% isso, né? Inclusive, eu já trabalhei muitas vezes porque eu realmente precisava do dinheiro, eu realmente precisava, né, manter a minha independência e honestamente, eu não consigo imaginar a realidade de quem não tem escolha. Eu sou uma pessoa e sempre fui uma pessoa muito privilegiada, então eu realmente não consigo imaginar o quão difícil é para alguém que lida com as mesmas questões que eu, porque ansiedade e depressão não escolhem classe social. Ansiedade e depressão não são doenças de gente rica, de gente burguesa e mimada. A diferença é que as pessoas que têm um pouco mais têm a oportunidade de se tratar e as pessoas que não têm dinheiro nem pra comer, obviamente não vai ser uma prioridade tratar a saúde mental delas. E então, em agosto agora desse ano, eu tive uma crise de ansiedade muito, muito violenta, né? Uma crise que me deixou inclusive internada. Eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Clica aqui pra assistir se você não assistiu. E mais uma vez eu me vi nesse lugar de pensar sobre o que eu tava fazendo, sobre o meu propósito, sobre o jeito que eu queria viver as coisas. E eu me dei conta de que eu tava muito presa em estar trabalhando com algo, estar fazendo algo que me desse resultados financeiros rápido, por mais que esses resultados financeiros não fossem tão altos assim. Então eu queria fazer alguma coisa que me desse ali aquele retorno financeiro meio que imediato, mesmo que não fosse, né, ah, meu Deus, não é ideal, mas isso aqui tá me dando um retorno financeiro rápido, então vai ser nisso aqui que eu vou ficar. E isso era o que tava me prendendo em relação a realmente pedir demissão do meu trabalho, porque tinha umas questões lá dentro que me incomodavam, né, e isso vai além de mim, vai além das minhas questões pessoais, mas como eu falei, né, principalmente as minhas questões pessoais e a forma como eu queria viver a minha vida, né, eu me vi ali de novo naquele lugar que eu não estava sendo mais verdadeira, mais justa comigo mesma. Então eu falei assim: Raíssa, você precisa ser corajosa. Você precisa pedir demissão, você precisa sair, você precisa viver o que pelo menos você acha que é o seu propósito, né? E se não for isso, cara, olha quanta coragem que você tem. Você já mudou tantas vezes, você vai conseguir mudar de novo. E gente, eu tô falando assim, parece ser muito fácil, muito lindo, mas não é. Não é fácil, não é lindo, é difícil, é muito doloroso, especialmente porque, como eu mudei muitas vezes, né, como eu trabalhei já com tantas coisas diferentes, eu me via naquela obrigação de dizer para as pessoas que aquele era a coisa que eu ia fazer pro resto da minha vida e ponto, sabe? Eu não ia poder mudar porque eu já fiz esse compromisso social em contar para as pessoas que aquela era a minha função, como se aquela função tivesse que ser a minha função pro resto da vida. E em nenhum momento eu tive nenhuma pessoa para me dizer: Raíssa, não é assim. Você pode fazer várias coisas até você encontrar o seu propósito, né? Alinhar o trabalho com as recompensas financeiras, que, né, a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. Então, alinhar o trabalho com o financeiro e com o seu propósito. Isso é possível. Você só não tá enxergando direito porque você está totalmente agoniada e afobada
pra, né, ter um retorno financeiro imediato. Então é por isso que você não tá conseguindo juntar as peças. E esse período, né, que eu fiquei internada e depois eu fiquei de licença por um tempo, cuidando da minha saúde mental, foi um período muito importante pra eu finalmente colocar todas essas pecinhas no mesmo lugar e pensar um pouco mais friamente, né, apesar de eu estar ali no meio de uma crise de novo, mas eu já tinha um pouco mais de estrutura, especialmente psicológica, ferramentas, né, pra pegar as pecinhas e fazer sentido com elas, sabe? Então, guardem essa mensagem aqui pra vocês. Vocês não precisam se comprometer com algo que vocês falaram que ia fazer quando vocês tinham 15, 16, 17, 18 anos. Vocês podem mudar de ideia, vocês podem chegar nos 30 e falar assim, não quero mais trabalhar com isso. Isso não me faz feliz, isso não me faz bem. Ou até nos 40, 50, não é tarde pra você mudar, pra você se desenvolver, crescer e estar ali alinhado, alinhada com o seu propósito. E toda dor, né, no meu caso, isso sempre veio com essas crises de saúde mental e pra mim hoje é um sinal muito claro, né? E eu sinto quando ela tá vindo. É meio como se fosse vômito, sabe? É engraçado, mas é a única analogia que eu consigo pensar. É meio que como se fosse um vômito, que eu sinto que eu tô enjoada, eu sinto que o vômito tá vindo, e na maioria das vezes você não consegue frear ele simplesmente vem e você vomita, mas você consegue sentir, né? Ele vindo ali. Às vezes ele vem muito rápido, às vezes mais devagar, mas você consegue sentir. Então, hoje eu entendo que toda vez que eu começo a sentir que a crise tá vindo, é porque eu estou fazendo alguma coisa ali na minha vida, e no meu caso, muito, né, ligado ao meu profissional, que eu não deveria estar fazendo, que eu deveria estar seguindo outro caminho. Então a dor, ela não vai me dizer, Raíssa, o caminho é esse, é por aqui que você tem que ir. Não, ela não vai fazer isso, mas a dor vai me mostrar, aqui não é o lugar, aqui tá errado, aqui você tem que mudar a rota, recalcula aí, se vira, mas aqui não é, entendem? E toda essa jornada também me ensinou muito sobre fé. Uma das minhas melhores amigas que eu conheci aqui em Brasília, ela fala muito pra mim o seguinte, amiga, você tem que aprender a colocar o pé sem ver nada lá embaixo. Ter a fé, na certeza que Deus vai colocar o chão pra você pisar. Mas você tem que ter muita fé e muita certeza disso, porque se você não tiver a certeza que Deus vai colocar o chão pra você pisar, não vai dar certo. Então, é muito alicerçada nessa frase que eu tô fazendo o movimento que eu tô fazendo agora, né? Eu ainda não sou monetizada aqui no YouTube, eu ainda não tenho nenhum patrocinador, mas eu tenho a certeza, na fé, de que esse passo que eu dei vai me levar a todas as oportunidades que eu preciso ter no momento certo, sabe? Então, pra fechar esse vídeo, eu quero dizer pra vocês que tá tudo bem você se arrepender, tá tudo bem você mudar de ideia, tá tudo bem você recalcular a sua rota inúmeras vezes. O importante é você não parar de tentar, é você não parar de tentar encaixar as peças, de fazer sentido ali no que está acontecendo na sua vida. Então, se a gente tem muita sede de voltar pro mesmo lugar que a gente estava antes da crise, muito provavelmente ela vai vir de novo, até a gente aprender. E eu tô compartilhando isso com vocês porque eu queria muito que alguém tivesse compartilhado isso comigo antes. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido pra vocês. Deem um like no vídeo pra me ajudar e se inscrevam no meu canal se vocês ainda não forem inscritos. Porque a partir de agora eu sou 100% youtuber, produtora de conteúdo, digital influencer. Eu não me considero digital influencer de nenhuma forma, mas se vocês quiserem me chamar assim, fiquem à vontade. Um beijo grande e te espero no meu próximo vídeo. Tchau! I'm feeling high.